está sendo privatizada. Esse bagulho tá aparecendo pra mim direto, velho. Esse método que eles encontraram de privatização da Petrobras, na verdade, ele é o único que é viável, porque a Petrobras é uma empresa tão grande, com tantos ativos, com tantos recursos naturais, com direito de exploração, com um mercado tão grande, né? Na verdade, seria impossível você privatizar a Petrobras inteira. Então, na verdade, os organismos multilaterais, os organismos internacionais, as agências que estão a serviço do interesse internacional, eles planejaram e propuseram um plano. É a CIA? Na verdade, isso está colocado já há muito tempo, esse plano de privatização da Petrobras, e a única maneira que eles encontraram de acessar o mercado brasileiro, acessar os ativos, se apropriar dos ativos da Petrobras, se apropriar do petróleo e do gás brasileiro, foi através dessa privatização fatiada, quer dizer, ativo por ativo, ou conjunto de ativos por conjunto de ativos. E para fazer isso, eles adotaram um método que é anticonstitucional, é ilegal, da criação de subsidiárias com a intenção de vender. A lei, o que ela exige? Ela exige que, para privatizar uma estatal, que também foi criada com força de lei, você precisa levar essa proposta ao Congresso Nacional, que seja aprovado no Congresso Nacional. E depois seja feita licitação da venda desses ativos. O que o governo Temer, o governo Bolsonaro adotaram como estratégia foi transformar ativos da Petrobras, por exemplo, refinarias, terminais e interligações de logística, transformar esse conjunto de ativos numa subsidiária. Se aproveitar do fato de que os gasodutos eram subsidiárias integrais da Petrobras, fábrica de fertilizantes, cria subsidiária, direitos de exploração de reserva de petróleo, a mesma coisa. E uma vez criada a subsidiária, eles privatizam a subsidiária. Então, uma lei também teve uma... Eles consultaram o Supremo Tribunal Federal se uma subsidiária precisava passar pelo Congresso para ser vendida. Vocês lembram disso? Rolou isso também, cara. Eu lembro disso. Agora não lembro se foi o governo Temer ou se foi o governo Bolsonaro. E aí o Supremo Tribunal Federal, não, a subsidiária não precisa passar pela regra da lei pelo Congresso. Vocês lembram disso? É, então. Supremo Tribunal Federal, então, né? A instituição que tem mais faltado à República, né, velho? Que não seja necessário submeter ao crivo do Congresso Nacional. E, por incrível que pareça, né, isso tudo aconteceu com o Supremo, com tudo, porque essa medida que é inconstitucional e ilegal foi considerada legal pelo Supremo Tribunal Federal. Você cria uma subsidiária com uma intenção de operação num setor específico da economia. A Petrobras, ela tem essa liberdade, né? A legislação brasileira confere às estatais uma liberdade administrativa para a criação de subsidiária na medida que ela entenda que a gestão daquele negócio é uma gestão que tem especificidade, deve ficar assim numa subsidiária que não necessariamente participa das diretorias, diretamente das diretorias da empresa. Então, sim, tem parecer da ministra Carmen Lúcia. Tchau, bem. Verdade, velho. Subsidiária para atuação num segmento específico, como, por exemplo, a distribuição de combustíveis, como a BR Distribuidora, a distribuição de GLP, como a Liquigás, a distribuição de gás natural. Cria subsidiária com essa finalidade, ela tem essa liberdade. Agora, criar subsidiária com a intenção única e exclusiva de privatização, isso é uma arbitrariedade. É como se o STF aceitasse que é crime matar você. Mas eu posso amputar seu pé direito, amputar seu pé esquerdo, amputar seu braço direito, amputar seu braço esquerdo. Você fica só um tronco, só a cabeça. Não, mas o Felipe continua inteiro. Não morreu. Exatamente, é por aí. Quer dizer, segundo essa lógica, você pode transformar todos os ativos produtivos da Petrobras, a indústria, o refino, os ativos de exploração e produção, né, os ativos de produção de energia elétrica, termoelétrica, de produção de fertilizantes, distribuição de derivados, distribuição de gás natural. Você pode transformar isso tudo em subsidiária e vender. Sobrando o quê? Sobrando prédios, os prédios administrativos da Petrobras. E mesmo os prédios, você pode também encontrar uma maneira de vender e alugar. Poderia, assim, levando ao limite, continuar existindo como Petrobras, era basicamente ativos de escritório. Se é que a Petrobras teria propriedade, poderia também alugar, né? Eu não sei o que sobraria, né, segundo essa lógica, para ser da Petrobras, apenas o CNPJ. Só pro CNPJ lá, massa falida lá. É um absurdo, né? Quer dizer, isso foi flagrantemente ilegal, né? Extremamente lesivo ao interesse nacional. Mas a Petrobras é muito grande. Os ativos que a Petrobras tem hoje ainda são muito rentáveis, estratégicos, foram privatizadas
3 refinarias, mas a Petrobras ainda tem a grande parte do seu parque de refino, ainda continua da Petrobras, que foram privatizadas subsidiárias de distribuição de gás natural, né? Isso tudo precisa ser revisto, precisa ser recuperado, né? Porque são ativos estratégicos, são ativos altamente rentáveis, e tem uma característica também, são ativos que geram muito resultado quando o preço do petróleo está moderado ou baixo. Então, são ativos fundamentais para que a Petrobras seja capaz de gerar caixa nos momentos mais difíceis, que certamente virão, porque ninguém tem o controle sobre o preço do petróleo, em algum momento ele oscila para cima ou para baixo, né? Aqui, ó, tem um vídeo aqui, ó, sobre essa sentença aí, ó, do STF. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do Congresso para suspender a venda de refinarias da Petrobras sem autorização do Poder Legislativo. Na pauta da sessão dessa quinta-feira, o julgamento do pedido de liminar feito na reclamação apresentada pelas mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados contra a venda de subsidiárias da Petrobras. São as refinarias de Landulfo Alves, na Bahia, e a Presidente Vargas, no Paraná. A alegação é que houve afronta a uma decisão do STF, que proibiu o governo de vender uma empresa matriz sem aval do Congresso e sem licitação, permitindo somente a privatização de subsidiárias sem consulta prévia ao Legislativo. O relator da matéria, Edson Fachin, votou a favor da concessão da liminar e assim suspender a criação e alienação de subsidiárias com desmembramento da empresa-mãe, com o simples intuito de venda de ativos até o julgamento do mérito. Se está diante de um juízo de cognição sumária a demandar a ponderação em relação ao perigo de dano irreparável revelado pela iminência de alienação dos ativos que poderá futuramente ser realizada, sendo, portanto, reversível, e a probabilidade do direito. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Para ele, não houve desrespeito ao julgamento do STF, como alegam as mesas diretoras do Senado e da Câmara. Alexandre de Moraes negou a concessão da liminar, entendendo que a criação de subsidiárias não indica qualquer tipo de desvio de finalidade ou de fraude. Não vislumbro, de forma alguma, nem desrespeito ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade citada anteriormente, nem o alegado desvio de finalidade ou qualquer tipo de fraude que pretenda, na presente hipótese, transformar o plano de desinvestimento em privatização disfarçada da empresa-mãe. Para o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou o relator, a criação de subsidiárias, na forma como vem sendo feita, afronta a Constituição. Essa questão não diz respeito à tecnicalidade, se cabe ou não cabe a reclamação no caso, ou se há aderência perfeita, estrita ao que foi decidido pelo plenário desta Corte. Nós estamos em face de uma questão que diz interesse à própria soberania nacional. E a Corte, a Suprema Corte do país, está sendo chamada a dar uma resposta a esta tormentosa questão. A divergência foi seguida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e pelo presidente Luiz Fux. Votaram com o relator a ministra Rosa Weber e os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por maioria, o plenário do STF votou no sentido de liberar provisoriamente a negociação de subsidiárias da Petrobras até que haja uma decisão definitiva da Corte sobre o caso. Aí aqui, ó. Meu Deus do céu. Tá difícil ser brasileiro, viu, gente? Globo faz lobby para que a Petrobras mantenha a entrega de suas reservas de petróleo. 13/3/23. Para o jornal, paralisação da política de vendas de ativo coloca em risco investimentos privados. O Globo, um jornal que é considerado porta-voz dos neoliberais no Brasil, divulgou uma reportagem intitulada Mudança na Petrobras coloca em risco 40 bi de investimento de Junior Oils, na segunda-feira, 13, seguindo a sua tradição. No texto, o Globo sugere que a suspensão da venda de ativos da Petrobras, uma questão estratégica para o país, afetaria a euforia da chamada Junior Oils,
que estariam dispostas a gerar 300 mil postos de trabalho caso o governo Lula mantivesse a liquidação da estatal. Abre aspas. A taxação de exportação do petróleo também é vista como preocupação por especialistas, que avaliam que isso pode aumentar a insegurança jurídica e afastar investidores, fecha aspas, acrescenta o jornal. Sempre aparecem, né, os especialistas. Os especialistas é tudo banqueiro. Tudo gente de banco, ligado ao mercado. Os impostos sobre a exportação foram adotados pelo governo Lula para corrigir as contas públicas em meio à necessidade de restaurar as contas públicas diante da reoneração dos combustíveis. Abre aspas, em caráter imediato, há, segundo o cálculo do Globo, ao menos 5,8 bilhões em investimentos na berlinda com a postergação da venda pela Petrobras de 3 polos em terra em Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Norte, levando em conta as expectativas de aporte da empresa, como Petróleo Recôncavo, Ceacrest e 3R, diz ainda o Jornal Carioca. Em entrevista à TV Fórum, Felipe Coutinho, vice-presidente da AEPET, analisou a estratégia utilizada para fatiar a Petrobras, facilitando suas privatizações. Ficar de olho, hein, pessoal? Ficar de olho aí, porque o negócio, né, não tá certo, hein? Isso tem dedo sim, mano. Dedo do Império aqui, certeza, cara. Certeza. Os caras, enquanto não comprar essa Petrobras aí, os caras, enquanto não fatiar tudo, acabar com a autonomia do Brasil em petróleo aí, os caras não vão sossegar, velho. Tamir defendendo a Petrobras foi fundado pelo Getúlio. Getúlio mandou algo para o Hitler. Logo, Getúlio era nazi. E Petrobras também. O Tamir também. Culpa do Ciro. Pior que os argumentos é tipo assim mesmo. O preço do barril hoje chegou a $70. Os pressionautas vai poder ver aí. Observe quanto é que estava o preço do barril em junho do ano passado. Em dezembro. Como é que tu vai privatizar essa empresa? Como é que nós não temos um político no Brasil que tenha traduzido para o brasileiro que esse é um país petroleiro? Sou obrigado a pegar um café agora.